Professor, nós podemos fazer uma relação entre a Primavera de Paris de 1968 e a Primavera Árabe de 2011? Bom, a pergunta que você me fez é extremamente relevante para a história do tempo presente, portanto, para aquilo que nós chamamos de atualidades. Evidentemente, a Primavera de Paris de 1968 representou um movimento libertário e, portanto, revolucionário que ganhou as ruas de Paris e buscava romper com o regime autoritário pré-estabelecido. À época, o então herói Charles de Gaulle. Os estudantes parisienses queriam liberdade de expressão, voto secreto universal, democracia, representatividade, liberdade artística e, ao mesmo tempo, a possibilidade de remunerações condignas do excepcional e excelente trabalho que estava sendo desenvolvido nas universidades francesas. Nós entendemos que a Primavera Árabe, para o presente momento, é também um movimento de ruptura. E é um movimento que busca romper com governos autoritários, pré-estabelecidos na África e no Oriente Médio. Esse movimento, ele não luta só por liberdade de expressão, ele não quer apenas, através de movimentos artísticos, manifestar os anseios da juventude árabe-africana, mas ao mesmo tempo ele busca emprego, alimento, a melhoria no índice de desenvolvimento humano. Portanto, a Primavera de Paris de 68 e a Primavera Árabe de 2011 têm muito em comum. O desejo de ruptura diante de uma ordem autoritária pré-estabelecida e, ao mesmo tempo, um grito libertário pela democracia. É isso, portanto, essa é a resposta para a sua indagação. Nós vamos agora, então, para a questão de número 8. Permanecemos na competência de número 5, habilidade 24, onde nós iremos relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Vocês observam aí uma charge do Pestana, desenho original, uma história do Brasil através da caricatura, e, portanto, o protagonista da charge nos diz, se não fosse a princesa Isabel, você hoje não estaria aí. Ora, o chargista está trazendo, Fabrício, uma questão que ainda fortemente envolve a nossa sociedade. O aspecto racial e como o afro-brasileiro, o afrodescendente, a comunidade negra brasileira foi inclusa ou é excluída do processo de cidadania, de democracia, o direito representativo. Ora, nós podemos fazer rapidamente uma cronologia sobre as leis abolicionistas. E nós perceberemos que as leis abolicionistas, seja a Diogo Feijó, de 1831, que foi considerada lei para inglês ver, onde se determinava a abolição do tráfico negreiro internacional, melhor, em 1831, o Diogo Feijó, ele determinava a abolição de todos os escravos traficados e recém-chegados ao Brasil. Contudo, essa lei não se cumpre. Observaremos ainda, em 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz, a extinção do tráfico negreiro internacional para o Brasil. E isso realmente foi um fato histórico importante. Um pouco mais à frente, poderíamos pontuar pelos idos de 1871, o que nós podemos chamar de Lei do Ventre Livre. Ora, a Lei do Ventre Livre, Fabrício, determinava a liberdade para o recém-nascido, mas o recém-nascido ele não teria como ser alocado na sociedade. Não havia nenhuma ONG que pudesse, portanto, fazer uma reintegração. Um pouco mais à frente, nós temos, já na década de 80, a Lei Sexagenária, que determinava a abolição para os escravos maiores de 60 anos. Contudo, a expectativa de vida do povo brasileiro para a segunda metade do século XIX era abaixo de 50 anos. E o escravo vivia um período menor ainda, com bem maiores restrições. Em outras palavras, a cronologia de leis abolicionistas no Brasil, ela foi feita, e você, caro aluno, sabe disso, com uma intencionalidade, tardar o processo de abolição, enganar e confundir a opinião pública. E quando a Lei Áurea foi projetada, em 1888, ela faz a abolição, mas não reintegra o negro, o brasileiro, em sociedade. Portanto, o afro-brasileiro, ele deixa a senzala, mas ele vai para a favela, ele vai para o cortiço, ele vai viver o subemprego, ele vai se inserir na hierarquia dos miseráveis, como é tratado na obra O Cortiço. Então é importante agora nós refletirmos acerca da questão. No que concerne à historicidade cidadã democrática, na organização da sociedade brasileira, a charge diz-nos que, letra A, o passado desigual está sendo corrigido e o Brasil já emerge como uma potência socioeconômica nesse novo século.
minimizando as posturas racistas que afastavam as minorias étnicas do exercício democrático. Ora, nós entendemos que a letra A, ela traz consigo realmente uma coerência, mas o foco da charge não está no fim do racismo, mas na permanência do mesmo. Letra B. O presente da sociedade brasileira está em consolidar sua organização, corrigindo os abusos sociais do passado, rumando para a harmonização entre o exercício democrático e a cidadania, como observamos na charge. O que é que está inválido? Essa tentativa de harmonizar a cidadania com o exercício democrático, afirmando que a charge revela essa relação. Na realidade, a charge denota um processo desarmônico, onde o racismo continua recorrente. Letra C. O futuro da sociedade brasileira já pode ser desenhado com exatidão. O termo exatidão já fere o item. Letra D. O futuro da sociedade brasileira passa necessariamente pelo debate acerca da questão racial. Portanto, um debate dialético. Essa relação entre tese, antíntese, para que nós pudéssemos alcançar o vislumbre de uma síntese, mas não uma síntese fechada, mas uma síntese que avança de acordo com as transformações de uma sociedade que é sempre tão dinâmica. Continuando a letra D, em uma reflexão que contemple as diferentes fases de nossa evolução política democrática, da abolição ao momento atual de nossa sociedade, para fortalecermos o combate à miséria e exclusão de grande parte da população negra brasileira. Portanto, a letra D de dedicação seria o gabarito, portanto, para essa questão. A letra E, o que está inválido para a mesma, seria o presente da geração de brasileiros será permanentemente marcado pelo desigual tratamento entre os grupos sociais. O termo permanente invalidaria, portanto, o item, o gabarito para a questão 8, letra D de dedicação. Fabrício, por favor.